Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, uma psicóloga apaixonada por livros, e esse aqui é o Mãe Literatura. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje tenho uma proposta diferente. Não sei se vocês acompanham, mas eu participo de uma blogagem coletiva no meu blog. Sim, temos um blog firme e forte. Há 15 anos, tenho muito orgulho dele. O nosso site, o nosso blog, como você preferir chamar. E todo mês eu me reúno com dois amigos super queridos blogueiros também, a Daniela e o Tom, e a gente traz uma postagem especial com temas pré-definidos. E eu tava aqui pensando com os meus botões e eu achei que seria muito interessante trazer esse formato aqui também para o YouTube. Então, eu tô gravando esse vídeo hoje e eu gostaria muito que você me contasse aqui nos comentários o que você achou desse formato, o que você achou desse vídeo, porque se vocês gostarem, como eu acho que eu vou gostar, eu pretendo continuar nos próximos meses. Então, o tema desse mês, na nossa Aliança dos Blogs, é recomeços. Recomeços, eu acho que assim, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito desse tema. Eu acho que a vida é feita de recomeços. Eu acho que tudo tem fase, tem começo, meio e fim, mas o fim não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa triste ou muito dramática. Eu gosto dessas mudanças de ciclos e gosto muito de recomeços. E aí eu fiquei pensando o que eu vou falar de recomeços. E aí eu trouxe dois livros para mostrar para vocês que eu gosto muito de trazer os temas para a literatura. E são dois livros de uma autora que eu descobri. Eu li esse ano, o primeiro, eu li fora de ordem, eu li primeiro o último, né, que ela lançou, e depois eu li o primeiro, os dois foram lançados aqui no Brasil pela VR Editora, uma editora que eu gosto bastante, sou muito fã do trabalho bonito que eles têm. E a autora é essa aqui, ó, Annabel Monaghan. Será que é assim que fala? Espero que seja. Às vezes eu tenho um pequeno problema com pronúncias. Mas enfim, inclusive a Anabel, ela é muito presente nas redes sociais, uma querida, ela comenta, ela traduz o texto, acho super querida. E aí eu li esse primeiro livro aqui, Amor de Verão, e eu fiquei encantada com esse livro. Eu acho que assim, essas leituras, eu gosto muito de romance, muito, e eu gosto muito de intercalar romances com outros livros mais densos, mais pesados. Eu sempre brinco, eu falo que eu li romances assim desde menina, praticamente, né? Então assim, eu lia muito romances de Banca, Júlia, Bianca, enfim, esses livros que a moçada nem sabe o que são mais esses livros. Mas eu lia muitos romances com a minha mãe. A mãe também era uma grande leitora de romances. Claro, romances simples, romances leves, romances mais densos, mas não deixavam de ser romances. Pelo menos assim a gente nomeava. E eu brinco que assim, eu sinto que ler romance, para mim, é como você chegar em casa cansada e colocar o seu chinelinho de pano, sabe? Aquela coisa aconchegante, aquela coisa que te traz, assim, aconchego mesmo, que te traz, assim, um refazimento. Então, para mim, o romance tem esse papel. E aí eu mergulhei nessa leitura aqui, que foi uma leitura super gostosa. E assim, aí depois que eu li esse, eu conversei com a editora e eles gentilmente me mandaram, eles não tinham mais o exemplar físico, mas eles me mandaram o e-book do primeiro livro da Annabel, que foi esse aqui, Nora Sai do Roteiro, que saiu em 2023. Inclusive esse aqui, ó, tem uma frasezinha da Beth O'Leary, que é uma autora que eu gosto muito também de romances, que diz assim, ó, inteligente, atual e romântico, cheio de humor e afeto. Também achei. Então, aqui, Nora Sai do Roteiro, e nós temos uma mulher que acabou de sair de um casamento, tem 2 filhos, e ela escreve, ela é roteirista de cinema. E o roteiro dela é vendido, né, por uma grande produção, e eles vão usar a casa dela, que parece que é uma casa muito legal,
como cenário. E aí ela conhece o Léo Vance, que é o ator principal, e eles acabam se envolvendo. Eu não quero dar spoilers, mas o que eu posso dizer para vocês é assim, a autora, ela faz uma pegadinha com a gente. Ela leva o leitor por um caminho que eu fiquei brigando com ela. Eu falei, não é possível, não é possível, não é possível que isso vai acontecer, não é possível que eu gostei tanto do outro livro, que esse livro vai ter esse final, e obviamente não é nada daquilo, né? E termina assim, de um jeito diferente, mas de um jeito que me agrada. E aí, nesse livro aqui, a Nora, ela se reinventa, né? Tem um recomeço, depois de um casamento que foi assim, a gente não pode dizer que o casamento é sempre um fracasso, porque tem coisas boas, né? Mas que o relacionamento acabou se tornando muito ruim, e a autoestima dela tá ruim, ela não se acha capaz, embora tenha vendido um roteiro, né, para os esquemas hollywoodianos. Então, assim, ele tem uma pegada bem diferente, esse livro, mas ele tem ele tem um texto gostoso, fluido, ágil, envolvente, como é o texto da Annabel. E aí, esse eu li primeiro, O Amor de Verão, né? E aqui no Amor de Verão, ela traz a Ellie Morris, que é uma personal organizer, que não consegue botar ordem na própria vida. Então, ela tem 38 anos, ela tem 2 filhos, um cachorro, e a vida dela tá um caos. A casa dela tá um caos, tá uma bagunça. E aí ela vai conhecer um rapaz, né? O Ethan, que é um charmoso advogado que mora numa outra cidade, mas que está ali na cidade dela naquele momento, né? Ele volta porque os pais moram ali, e aí eles vão acabar se envolvendo, e vai ser um relacionamento leve, vai ser um relacionamento prazeroso, onde ela redescobre o quanto ela é capaz, sim, de se organizar a vida dela, organizar a família, organizar o relacionamento. Então, os 2 livros, eu acho que são livros, assim, muito gostosos, eles se conversam, e eles falam, sim, sobre recomeço, sobre como é importante a gente, muitas vezes, se permitir recalcular a rota, o quanto a vida não precisa e não deve ser estanque. O que funcionava numa época pode deixar de funcionar em outra, e tudo bem, mas é preciso ter energia para se reinventar, para se redescobrir. E essas protagonistas, né, tanto a Ellie como a Nora, elas nos mostram isso de uma forma assim muito querida, muito gostosa. Você fica se perguntando assim, nossa, se eu estivesse no lugar dessas personagens, será que eu faria a mesma coisa? Eu agiria do mesmo jeito? Eu acho que essas são as grandes sacadas dos livros. Eles têm um fôlego muito bom, é muito gostoso, eu me distraí muito lendo. Foram leituras assim muito prazerosas, muito prazerosas. Então, quando eu penso em recomeço, eu quis trazer essas dicas aqui para vocês, para os nossos leitores. Sei que muitas vezes as pessoas se encontram em momentos, às vezes, né, mais depressivos, mais desanimados, assim, achando que as coisas não vão mudar, não vão melhorar. E eu acho que essas leituras, elas trazem um sopro de ressignificação, de reinvenção. Pode parecer uma coisa meio bobinha, mas não é. É importante. A gente está falando de autoestima, nós estamos falando de potencial, de acreditar em si mesmo. Acho que tudo isso são mensagens que os livros trazem. Quero mostrar aqui para vocês a Annabel. Olha que moça bonita. Vou falar aqui para vocês que a Annabel, ela é autora, né? Então, desses 2 livros, o Nora Sai do Roteiro foi lançado em 2023 e O Amor de Verão em 2025, neste ano. Também escreveu 2 livros para jovens adultos que não saíram aqui no Brasil ainda, tá? E ela mora na cidade de Rye, em Nova York, com a família. Quero destacar também as edições bonitas. Olha que edição linda, né, da VR Editora.
A diagramação é muito boa também. Ela é bem espaçada, letra em tamanho confortável, letras em tamanho confortável, né? Então, isso traz à leitura também um fôlego bom, uma tranquilidade da escrita. Gostei bastante, bastante. Acho que são duas dicas aqui. As capas, elas se conversam. Ó, essa aqui é a da Nora, né? Que, claro, a versão física, ela é colorida. O meu Kindle ainda não tem, né? A capa colorida. Mas eu acho que elas se conversam. Gostei bastante. Então, essa fica a minha dica aqui para vocês sobre recomeços. É lógico que a gente tem muita literatura sobre recomeços, literaturas densas, literaturas mais pesadas, literaturas mais profundas. Mas, assim, eu quis trazer uma coisa mais leve de propósito mesmo, para mostrar que mesmo uma leitura leve, um romance, pode te trazer uma mensagem importante, pode ser um motivador, pode ser uma inspiração. Então, essa aqui é minha dica de hoje, aqui no Mãe Literatura. Me conte o que você achou desse vídeo. Gostou? Ficou curioso? Já leu alguns desses livros? Tem algum livro para me recomendar sobre recomeços? Diga aqui para mim nas mensagens, nos comentários, que eu vou adorar saber. Fique por aqui. Se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, que isso me ajuda bastante, porque por aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, turma, e até a próxima!